A gente fala do Luciano, a primeira coisa que vem na cabeça é o meio de campo. É muito identificado. Até o Eduardo Almada, que é amigo dos três aqui, né? Tá aqui mandando a lista de perguntas, tá mandando o Thiago me mostrar. Eu tô vendo, Tidu. Mas o Tidu, o Almadinho tá falando aqui do... Almadão, né? Almadão. Da saída do Marquinhos Leandro. E como é que foi esse teste? Porque você tava ali na TV Minas, reportagem, produção, fazer um pouco de tudo, até virar o apresentador, o chefe da porra toda. O Marcos Leandro saiu pra ir pra Globo. E aí pintou a vaga teste. foi então... Foi a saída, a vaga de... na verdade, o que aconteceu? Em 2005, se não me engano, o Marcos Leandro recebeu uma proposta para ir para Globo. E aí, eu estava na reportagem, produção lá do esporte, tudo. E aí, vamos fazer, o pessoal da Rede Minas aqui vai abrir para fazer um teste para apresentador do meio de campo. Beleza, eu nem me passou pela cabeça fazer o teste. E aí, quando já estava assim, terminando as inscrições já lá, aí alguém virou e falou assim, por que você não faz o teste? Eu falei assim, vou lá fazer então. Aí dei meu nome lá e fui fazer o teste. Aí quando chegou assim, já depois que já tinham feito todos os testes, o Cláudio virou para mim e falou assim, o negócio é o seguinte, você foi selecionado para apresentar o programa. Só que tem uma coisa. Você está na final, né? Nós escolhemos 2 apresentadores que a gente achou que se saíram melhor aqui e que estão dentro do perfil que a gente quer. Você e o Eduardo Almada. Eu não conhecia o Eduardo Almada na época. E aí, cara, essa passagem é a prova. Essa passagem é a prova de que a gente pode competir por cargos ou por alguma coisa dentro de uma organização, dentro de uma instituição, sem deixar de ser amigo. Pelo contrário, eu não conhecia o Eduardo Almada. E o Eduardo Almada virou um dos grandes amigos que eu tenho. Um dos seus melhores amigos hoje. E ele ganhou o concurso. Assim, ele ganhou essa disputa para a vaga. Quem foi escolhido foi o Almada. E aí o teste foi o seguinte, fala assim, vocês vão apresentar cada domingo, né? Vocês foram 2 selecionados. Então, um domingo o Eduardo vai apresentar, o outro domingo você vai apresentar. Para valer, você não teste não. Não, ao vivo. Então, assim, a gente vai fazer a apresentação de um e vai fazer a apresentação de outro, depois vai fazer a avaliação e ver quem é que vai ficar com a vaga de apresentador. E aí, cara, foi muito legal, porque o domingo que caiu para eu apresentar foi um domingo Dia dos Pais. Então, a Rede Minas fez várias reportagens homenageando os pais que eram da bancada, né? Então, por exemplo, o Paulo Roberto Prestes, que era o comentarista, o Dadá, que era comentarista também, e, aliás, conseguiram falar com o Dadazinho, e tinha muito tempo que acho que os dois não se falavam, alguma coisa assim. O Dadá tomou um susto, assim, quando falou assim, tem uma surpresa para os pais aqui da bancada. E aí, quando o Dadazinho começou a falar, o Dadá tomou um susto, como é que vocês conseguiram e tal? E aí, o outro foi o Palinha, né? Que nos deixou recentemente. E aí fizemos as entrevistas, as reportagens especiais. Depois desse domingo, aí o Eduardo apresentou, o Almada apresentou, Eduardo Almada, né? Tidu. Tidu. Grande Tidu, Perim Tidu. Então, ele apresentou um domingo antes, eu apresentei um domingo depois, e aí fizeram a avaliação e ele ficou com a vaga. E a gente passou a trabalhar junto, cara, e a gente, é um irmãozaço também que a gente tem até hoje, porque a gente tem gostos semelhantes e tal. E assim, era tudo tinha tudo pra gente virar, né? Não inimigo, mas ficar, o cara tomou minha vaga. Cara, não, a gente, é uma amizade sensacional. E aí ele passou a apresentar o programa nessa época. E eu continuei na reportagem. 2 anos depois, em 2007, me tiraram do esporte e me levaram para o jornalismo. Eu tinha um diretor de jornalismo lá, que é o Túlio Ottoni, ele falava assim, não, cara, eu acho que você tem um perfil do geral, eu acho que você, no esporte, aí você acha que você pode sair do esporte, fazer outras coisas aqui, no geral e tal. E aí me levou para geral. Aí fiquei lá no jornalismo de 2007 até 2008. 2008, eu estava recém-casado, tinha acabado de casar, e aí, quando eu voltei das férias... Você voltou de Três Marias em 2001, enrolou a moça 7 anos? Não, eu voltei em 2004, pô. Voltei em 2004. 4 anos só de enrolação. Só 4 anos. Eu tava recém-casado em 2008, e aí quando eu voltei das férias, recém-casado, lua de mel,
Aí me colocaram num programa que chamava, né? Planeta Minas Meio Ambiente. Cara, esse programa tinha vezes que você ficava 1 semana, 2 semanas viajando. Primeiro programa que eu fiz, já foi 1 semana de cara viajando. Aí viajei, voltei, daí a pouco me mandaram de novo para fazer outra matéria. Falei, pô, isso é teste de casamento mesmo. Saber se, né, se a hora que voltar, se vai estar tudo certo. Tem um amigo nosso aqui que fala que... Nossa! Que fala que casamento, ele funciona quando você vê pouco. Aí que o casamento dura mesmo. É uma beleza. Ele sabe quem é. Ele tá assistindo. Tá acompanhando? Mas eu não compartilho dessa máxima dele, não. Mas assim, eu não cara, entendo nada disso. Aí fiquei de 2008 até 2011. Aliás, de 2008 a 2009... eu fiquei no Planeta Minas. Aí, no início de 2010, me chamaram para apresentar o jornal da Rede Minas. O Jornal Minas, 2ª edição. Eu e Raquel Capanema. Aí ficamos lá apresentando. Só que aí, 4 meses depois, e nesse período, o meio de campo passou por muitas modificações. O Almada apresentou um tempo, depois o Roberto Amaral apresentou, aí o Pinel apresentou. Na saída do Pinel, eu estava apresentando o jornal, aí me chamaram de volta. Aí o Cláudio falou, você não topa apresentar o meio de campo, não? Falei, cara, topo demais. Mas aí você ficou apresentando os dois? Não, aí eu saí do jornal, do jornalismo, e fui pro meio de campo. E aí no meio de campo eu fiquei de 2010 até 2015, mas teve um período aí que teve um hiato de 2014 e o início de 2015... que eu acabei saindo. Eu saí da Rede Minas no dia da abertura da Copa do Mundo do Brasil, cara. A gente acabou saindo. Saiu eu, o Cláudio, saiu uma leva da Rede Minas no dia da abertura da Copa. E aí saímos e depois eu passei no concurso, né, da Rede Minas. Eu saí e falei assim, eu vou ser chamado no concurso. Aí saí, dei um tempo, fui fazer outras coisas, depois fui chamado, mas não voltei para o jornalismo. E aí depois o Túlio Ottoni voltou para a direção de jornalismo e me chamou para apresentar de novo o meio de campo. E aí eu fiquei uns 6 meses apresentando e saí para ir para a CBN. E aí o Orlando Augusto passou a apresentar de novo. Mas foram 4, quase 5 anos direto no meio de campo. Você estava falando de casamento, pô, 4, 5 anos todo domingo à noite. Todo domingo à noite. E sair na tarde, né? Porque tinha que sair para chegar na TV. Tem que produzir o programa. Tem que chegar na TV para ver os jogos, né? Porque muita gente falava assim, não, você começa 8 horas, né? Na hora que o programa começa, eu falei, não, eu começo 4 horas da tarde. Pô, 4 horas da tarde? 4 horas da tarde, todo domingo saindo. Nós vamos falar dessa sua passagem pelo rádio, né? Mas é impressionante, né? Como outro dia você estava falando aqui, Marcão, de um programa que tinha na TV Horizonte, né? Que era que é o programa do São Salvador. Como é que chama? Era o DT Esportes. DT Esportes. Que era com o Seabra. Depois virou EM Esportes. EM Esportes, que era com o Daniel Seabra. Depois virou Aqui Esportes. Isso. Paulo Galvão ia muito, Ivandro Drummond ia muito. Teve outro programa também, era na TV Horizonte, canal 23. Nós comentamos no canal 23, o Playoff. No Playoff. São programas que, pô, ficaram na memória do torcedor de Cruzeiro e Atlético e tal. E o meio de campo, pô, é um programa super tradicional, cara. Você coloca ele assim, pô, vai lembrar do Minas Esporte. Mas só que o meio de campo ainda existe. Ainda existe. Eu fico muito feliz, que o Marcão também de vez em quando participa lá. Sim. Eu fico honrado de ir, cara, porque eu sei da grandeza que é o meio de campo. E hoje tá com o André Cristina. Tá com o André Cristina. Que tá vendo a gente aqui. Que grande também beijo pra grande André. É muito bom também. O André é muito bom também. Muito bom, cara. É muito legal.